Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Cláudia Souza, Amor é a Palavra. Nessa noite eu vou contar para vocês a história de outro grande líder, outro grande profeta bíblico, um dos mais famosos também da história da Bíblia, um profeta que teve a graça de ter tido a visão do final dos tempos. Ele foi um profeta que ousou além do seu tempo. Foi um profeta que passou por 3 gerações de reis e que fez uma grande diferença naqueles tempos na vida dos israelenses. E até hoje Daniel é lembrado nos nossos tempos, com todos os feitos que ele deixou para nós. Eu estou falando de Daniel. Daniel, a história dele está no livro que leva seu nome, o livro de Daniel, no Velho Testamento. E ele foi escrito em 2 línguas, no aramaico e no hebraico. E a língua oficial deste livro está registrada no aramaico. Então, a história de Daniel, ela foi dividida em 2 partes. A primeira história, ela registra a história de Daniel e seus amigos, numa narrativa histórica. E a segunda parte já registra a literatura apocalíptica, que é o final dos tempos, na visão que Daniel teve. E este conteúdo, ele refere então a revelações, que foram através de sonhos, de visões, de símbolos. Então Daniel teve esses grandes feitos na sua vida, Então é impossível sim a gente ler o livro de Daniel sem a gente reconhecer a mensagem que ele quis trazer, ao seu povo, que é a soberania de Deus, soberania de Deus num reino eterno. E para isso nós vamos tentar, para isso eu vou tentar contar a história dele resumidamente nessas 2 partes, começando então com os amigos de Daniel, ok? Então a primeira parte, ela se trata do primeiro reinado, do rei Jeoaquim, que ele era o rei de Judá. E então nesse período veio o rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, e ele foi a Jerusalém e sitiou a cidade de Jerusalém, tomou a cidade de Jerusalém, e ele pegou e então o rei Joaquim teve que entregar a cidade nas mãos de Nabucodonosor. E o rei então, ele levou todos os utensílios que estavam na cidade de Israel, os utensílios que estavam onde que o pessoal fazia as suas orações, Então ele levou todos os utensílios de ouro, de prata, que estavam então na casa de Deus, que era a casa de oração. E o chefe deste rei Nabucodonosor, ele se chamava Aspenaz. Ele era o chefe dos eunucos. Então ele foi incumbido de pegar e fazer, de pegar os melhores meninos, os melhores rapazes, as melhores pessoas, de Judá, e levar para a Babilônia. Então, nesse período, ele então fez uma grande separação. Então, levou os melhores cativos, para levar para o reino da Babilônia. E nessa primeira levada de jovens, eles levaram os jovens hebreus mais nobres que tinham, E Daniel, ele era um desses jovens nobres, e levou Daniel e seus amigos, E foram vários outros jovens. E aí, o que acontece? O rei
ele exigiu, né, esse rei Nabucodonosor, ele exigiu que estes jovens que fossem para lá, eles tinham que ter então boa aparência, que eles fossem dotados de sabedoria, que eles fossem sábios em ciências, em habilidades, eles tinham que ter muito conhecimentos, né? E que eles tinham que ser os melhores. Por isso que ele pediu esse eunuco dele para poder fazer essa separação. Porque esse jovem seria levado então para o palácio, né, dele, e eles teriam então que ser os melhores, os mais letrados, porque lá eles iam então ensinar para eles toda a cultura do povo babilônico. E que para isso, que no final de 3 anos, então, a hora que eles já estivessem super bem treinados na cultura babilônica, eles teriam então que ser levados ao rei Nabucodonosor. Então, o que acontece? O rei então mandou separar esses rapazes, né? Então foi Daniel e mais 3 amigos de Daniel, que foi Sadraque, que foi Ananias, Sadraque e Misael. Na verdade, quando eles chegaram lá na terra de Nabucodonosor, o chefe dos eunucos, ele teve que mudar o nome dos meninos para um nome lá, então, babilônico, né? Então, Daniel, ele passa então a ser chamado Beltesazar. O Ananias, de Sadraque, Misael, de Mesaque e Azarias, de Abdnego. Então, Daniel tinha esses 3 amigos, que eram os amigos mais letrados que tinham da nobreza israelense. Só que quando Daniel chega à terra da Babilônia, com esses amigos dele, ele então era um homem de muita fé, ele era um rapaz, ele tinha aproximadamente 17 anos, ele e seus amigos eram super jovens, né? Então cheios de sonhos, cheios de muitas coisas boas na mente, tiveram que passar por toda essa tragédia de perder o seu povo, a sua família, de ver o seu reino destruído, para morar num lugar totalmente diferente daquele que é chegar. Só que então, quando eles chegaram então na terra de Nabucodonosor, eles decidiram então, Daniel e seus amigos decidiram então não se contaminar com a comida do rei, porque o rei pediu para que todos eles, esse pessoal, esses meninos que fossem para lá, fossem muito bem tratados com a comida do próprio rei, né, que o próprio rei comeria, que eram os manjares, os vinhos caríssimos. Então, só que Daniel não quis se contaminar com aquela comida, com aquelas iguarias. Por quê? Porque eram comidas lá, eram comidas consagradas a outros deuses. E Daniel, ele era um rapaz de muita fé, né? Então, ele pediu então o chefe dos eunucos para que ele e os seus amigos, por 10 dias, não se contaminassem com aquela comida, que ao invés deles comerem aqueles manjares, que eles comessem então legumes e água. E o eunuco, né, chefe, com muito custo, não queria a princípio deixar, mas depois ele viu, né, que era por causa do Deus de Daniel, que ele tinha muita fé, e resolveu então respeitá-los, né, e deixou que esses 10 dias eles pudessem comer da comida deles, que era de legumes e frutas e água. E aí Daniel prometeu para ele que no final desses 10 dias ele e os seus amigos estariam muito mais fortes, mais animados, mais bem nutridos do que os outros rapazes. Fez esse trato com este eunuco. E assim sucedeu, que no final dos 10 dias, realmente eles estavam mais saudáveis, mais bonitos e mais fortes. Então,
o eunuco então resolve que o restante do pessoal também mudaria a alimentação para que eles pudessem ficar com semblantes melhores, que eles pudessem ficar mais fortes, né? E assim, Daniel começa então já a sua liderança, né? Já demonstrando que ele era um rapaz que tinha uma visão já para o futuro. E assim aconteceu que Daniel e seus amigos então ficaram super fortes, né? Como eu falei, maravilhados. E o chefe dos eunucos gostou muito dessa ideia. E aí, o rei achou nesses 4 jovens, então, quando eles foram levados ao rei, e dentre todos aqueles que tinham sido separados para o reino, achou que neles os mais sábios, né, do que até os magos e os sábios que tinham lá no reinado dele. E aí, então, já no segundo reinado de Nabucodonosor, o rei teve então um sonho, né? E sempre quando o rei tinha um sonho, ele chamava os magos, os astrólogos, os sábios deles para poder identificar os sonhos. Só que este rei estava muito irritado porque ninguém conseguia interpretar o sonho dele e ele estava muito enfurecido. Então ele mandou que o chefe da guarda dele, o Ariroque, que ele matasse todos os sábios da Babilônia, porque nenhum deles conseguiam interpretar o sonho, né? Então Daniel e seus amigos ficaram sabendo o que ia acontecer. Provavelmente eles também seriam mortos, né? Porque eles estavam também nessa parte dos sábios. E aí Daniel pede para ir à presença do rei para falar com ele que ele poderia interpretar o sonho dele. E assim o rei permitiu que ele fosse até lá e Daniel pediu a Deus, né? Pediu a Deus e aos seus amigos que orassem por ele, para que ele pudesse então conseguir interpretar o sonho do rei. E assim o rei manda ele ir à presença dele. Então Daniel começa então a revelar o sonho daquele rei e dar significado a tudo aquilo que o rei tinha sonhado, né? E o rei então ele tinha sonhado com uma grande estátua, né? Uma estátua que era muito grande e que ela tinha algumas divisões e simbologias. E aí Daniel, ao ser chegado lá na presença, ele começou então a conversar com o rei para saber o que é que ele tinha sonhado, né? E então, aquela estátua, o sonho significava então o futuro dos reinos, né? Vários reinos governariam então em diferentes períodos da história. Ele começou então a interpretar o sonho daquele rei. Então, aquela estátua grande que o rei tinha sonhado tinha 4 partes. A primeira parte a cabeça, ela era completamente de ouro puro. E Daniel identificou que ela representava então o governo dele, daquele rei, Nabucodonosor. O peito e os braços da estátua eram de prata. E Daniel revelou que significava o governo dos Medo-Persas, que se tornaria uma potência mundial. E a terceira parte era o ventre e as coxas da estátua, que era de cobre. E Daniel então interpretou que era outra grande potência, que era a Grécia, que governaria no ano de 168 a 331 a.C. E a quarta parte eram as pernas de ferro, que simbolizava então Roma, né? O Império Romano que conquistaria a Grécia e tomaria a Grécia, né? E seria a Era do Ferro até a queda de 1476 depois de Cristo. E os pés
estátua, na verdade eram 5 partes, os pés, que era metade de ferro e a metade de barro, representava então o reino dividido da Europa, que nunca alcançaram a unidade e que no final deste sonho, uma pedra então seria cortada sem mão, na qual feriria a estátua nos pés de ferro e de barro, e então esmiuçaria, ou seja, quebraria toda aquela pedra. Então Daniel interpretou que simbolizava o reino de Deus, que Deus iria destruir aquela estátua e o reinado dele seria eterno. Então essa foi a interpretação do sonho de Nabucodonosor, né? Ele contou, explicou para ele tudo o que aconteceria, e assim o rei Nabucodonosor ficou muito grato a Daniel, né? Ficou muito feliz, reconheceu ele então como um grande líder daquela nação. E ele constituiu então Daniel a ser governador de seus negócios na província. Daniel e os seus amigos. E assim ele reconheceu que o nosso Deus era um Deus maravilhoso, né? Que era um Deus que ele realmente seria um Deus eterno. Então este rei Nabucodonosor, nessa época, ele reconheceu então o nosso Deus. E aí, o que acontece? Daniel então pede para que ele não matasse mais os sábios nem os magos, que poupasse a vida deles, né? Porque já que ele tinha então realizado o sonho dele, né? De contar para ele o que iria acontecer, para ele poupar, e assim o rei o fez. E aí, passado algum tempo, o rei Nabucodonosor, então, ele vai e manda fazer uma grande estátua, uma estátua muito grande, né? Uma estátua de ouro, e que ela tivesse um tamanho de 60 côncavos, né? E aí ele mandou chamar então todos os ricos, né, da época, as pessoas mais sofisticadas, né, daquele período, que eram os sátrapas, os juízes, os prefeitos, os conselheiros, os oficiais, e mandou chamar todos aqueles homens importantes para que eles pudessem vir consagrar então essa estátua que ele mandou fazer. Só que aí ele então ordena que todas essas pessoas viessem para adorar aquela estátua. Então, quando a harpa tocasse, a harpa, os saltérios, todas as buzinas, e quando tocasse, todos deveriam então prostrar diante daquela estátua e obedecer, né? Adorar aquela estátua. Só que Daniel e seus amigos não quiseram adorar a estátua, não. E aí o que acontece? Esse pessoal, os amigos de Daniel, eles manteram em pé, todo mundo, quando eles tocaram o sino para que todo mundo adorasse a estátua, os amigos de Daniel continuaram em pé. E aí, rapidamente, eles falaram, né? O rei tinha mandado falar que quem não adorasse aquela estátua provavelmente ia para a chama de fogo, né? Que ele ia aquecer então uma fornalha, e que as pessoas que não obedecessem iriam ser jogadas nessa fornalha. E aí, como eu falei, os 3 amigos de Daniel não quiseram, né, se prostrar diante da estátua, não obedecendo, porque para eles o único Deus o qual eles prostrariam seria o nosso Deus, né? Então Nabucodonosor manda que eles fossem que eles aquecessem a fornalha 7 vezes mais e que eles fossem jogados dentro da fornalha.
Então, eles fizeram, né, os seus empregados aqueceram essa fornalha a ponto de que aqueles homens que estavam aquecendo a fornalha morreram diante de tão forte que estava o fogo. E assim eles lançaram os amigos de Daniel. E aí, quando o rei olha para ver eles dentro da fornalha, ele fica muito assustado, porque em vez de ter 3 homens, estavam 4 homens. Ele avistou mais um homem que estava lá dentro da fornalha. E ele falou que aquele homem parecia com o filho dos deuses. Então ele manda que eles saiam para fora. Por quê? Porque eles estavam lá dentro, mas eles não queimavam. Eles não queimavam. Deus não deixou com que manda seu filho Jesus, né, para poder salvar os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E é muito interessante como que Deus faz, né? Ele nos livra até dentro de uma fornalha. Então, por isso que crer no nosso Deus é maravilhoso, né? É algo soberano, sobrenatural. Porque Ele, para quem tem fé, Ele nos livra de todas as formas. E assim, quando o Nabucodonosor manda os seus servos retirar o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles saíram intactos, sem nada, sua roupa não estava queimada, se eles não estavam com cheiro de queimados, porque Jesus entrou lá dentro daquela fornalha e tirou esses homens, né? Desde aquela época, Deus já tinha mandado seu filho. E assim, Nabucodonosor, então, ele fala, né, que bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e os livrou dos seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. E logo então ele vai e manda lançar um decreto, né, de que todo o povo e toda a nação daquela época que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego fossem despedaçados e as suas casas fossem um monturo. E ainda ele reconheceu que não há outro Deus senão um Deus que é o Deus maior do que pôde livrar eles daquele fogo. E assim ele fez então prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. E eles ficaram homens muito prósperos. Por quê? Porque eles não obedeceram aquele rei, né? Porque eles sabiam que não pode se adorar imagem de escultura, né? Lá em Isaías 44, vocês podem ler depois em Salmos também, que nós não devemos adorar a imagem de escultura, porque a adoração nós devemos fazer somente a Deus, né? Então, Sadraque, Mesaque e Abdenego, desde aquela época, já sabia que toda adoração feita a outros deuses, que não é o nosso Deus, não seria benéfica. E Deus, por saber o tanto que eles o respeitou, o tanto que eles tiveram fé, retiraram ele daquela fornalha. E eu quero dizer para vocês que se algum dia vocês estiverem se sentindo menosprezados, sentindo tristes, humilhados, né, que possa haver qualquer decreto que te joguem para baixo, saibam e tenham fé e tenham coragem. Por quê? Porque Deus nos livra de todo o mal. Ele nos retira até de uma fornalha 7 vezes mais quente, se for preciso, para nos libertar das mãos do inimigo. Então essa é a primeira parte, né, da história de Daniel. E fiquem aqui comigo que agora eu vou passar para a segunda parte, até alguns minutinhos, tá? Já já. Um beijo para todos. Muito obrigada.